Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimos, troca de farpas entre Rubão e fiel torcida. Vou trazer para vocês aqui e já aproveitar e falar sobre o possível impeachment do nosso presidente Augusto Melo. Vamos falar também sobre mercado da bola. Será que Guilherme Arana ainda pode pintar no timão? Vou trazer novidades e declaração do próprio jogador. Vamos falar sobre a partida de hoje do Corinthians também, contra o Velo Clube, que acontece às 6h30 na Neoquímica Arena. Enfim, fiel, o vídeo está bombando, recheado de informações, tá? Fiquem até o final para você sair daqui atualizado, porque realmente temos muitas informações neste domingo, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É de graça, não paga nada, então bora, vamos ajudar o canal a crescer cada dia mais, tá, fiel? Chega de enrolação, vamos falar do timão então? Fiel, já quero começar aqui trazendo a história aí da partida de hoje entre Corinthians e Velo Clube, que acontece às 6h30 da tarde. Fiel, a escalação do Corinthians é uma incógnita, tá? Por quê? Primeiramente, porque o Corinthians tem que dar rodagem a todos os seus jogadores. E a primeira partida contra o Red Bull Bragantino fora de casa, o Corinthians jogou com um time absolutamente reserva. Acredito que o Ramon Dias vai fazer um rodízio para todos os jogadores ter uma pré-temporada decente, porque a pré-temporada sem jogos ela foi de apenas 7 dias, tá? Isso não existe, é no mínimo 15 jogos. E os jogadores só teve 7 dias de treino sem jogos, tá? Então o Ramon Dias já disse isso em própria entrevista, que quer fazer um rodízio de todos os jogadores. Com este pensamento do Ramon Dias, o Corinthians pode entrar em campo com Matheus Donelli no gol, tá? Porque o Hugo Souza segue desfalcado por causa aí de um problema que ele teve, não sei se foi uma virose ou uma dor de garganta, é algo assim do tipo, tá? A gente tem aí na nossa lateral esquerda, eu acredito que o Corinthians vai entrar com o Mateuzinho se for fazer o rodízio, e na nossa dupla de zaga titular, André Ramalho e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, a teoria seria o Hugo, tá? O Matheus Bidu, desculpa. Só que eu gostaria muito de ver o Diego Palacios em campo para ver o que o jogador pode nos oferecer ou não. Mas seguindo o pensamento do Ramon Dias, pode ser sim o Matheus Bidu. Os nossos volantes aí, o Corinthians deve entrar aí com José Carrilho, tá? José Martínez, desculpa. André Carrilho, que entrou só no final do segundo tempo na partida contra o Red Bull Bragantino, seguido de Alex Santana ou Rian. Como o Rian não começou titular, tem grande chance do Rian ser titular e Igor Coronado, que foi relacionado novamente. E a nossa dupla de ataque, Yuri Alberto e Romero. Lembrando que no vídeo de ontem eu trouxe a informação para vocês que o Memphis Depay foi relacionado. No vídeo de ontem, já respondendo a sua pergunta aí, tá escrito, trouxe a informação que o Memphis Depay seria relacionado no vídeo de ontem à noite, tá? Por que eu não ia falar, eu ia falar só pro inscrito, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não gosto de comentar essas coisas. Porque esse inscrito, que é um inscrito antigo aqui do canal, gente boa pra caramba, trouxe a informação. Corintianeiro, você viu o vídeo lá do cara, que eu não vou citar nome, ele disse que é exclusiva a informação que o Memphis foi relacionado, e você trouxe o vídeo ontem à noite, e o cara trouxe hoje. Aí eu respondi pra ele que eu não acompanho mais esse canal e nem ia trazer isso, tá? Mas só para vocês entenderem o porquê que eu estou falando que ontem à noite eu trouxe o vídeo, tá? Mas isso aí, cara, é vida que segue, eu nem dou bola para isso, tá? Eu só tô comentando em respeito ao inscrito para poder responder. Caso o Corinthians, fiel, não faça o que o Ramon Dias falou em entrevista, o Corinthians deve repetir o mesmo time contra o Red Bull Bragantino com algumas alterações fixas, que será a volta do Yuri Alberto, ele começa como titular, é evidente, tá? E alguma alteração ou outra no meio campo, mas o mesmo time que jogou contra o Red Bull Bragantino, caso ele não faça o rodízio, mas eu duvido muito, porque o próprio treinador disse que vai fazer esse rodízio para todos os jogadores ter uma pré-temporada decente, tá? E todos os jogadores aí pegar o ritmo de jogo o mais rápido possível. É importante que o Corinthians vença, para já começar um Paulistão com força total, tá, fiel? Importante essa vitória também, não só pelo caso do Corinthians ir começar bem o campeonato, mas também para demonstrar que o Corinthians está no caminho certo, que isso também, de certa forma, tem alguma influência na votação de impeachment do Augusto, porque o time já começa bem, já começa
com tudo, já começa com 2 vitórias seguidas, então isso é muito bom também para ajudar aí que a administração do Augusto Melo continue no trabalho. Não estou falando que se o Corinthians perder isso vai o prejudicar, mas o Corinthians aí com 11 vitórias seguidas, tá evidente que isso tem muito trabalho do Augusto Melo, muito trabalho do Fabinho Soldado, muito trabalho de profissionais extra-campo no Corinthians, tá, fiel? Então o jogo acontece hoje 6h30 da tarde, tá? E aí vamos torcer por uma linda vitória do Corinthians. Como sempre a gente chuta os nossos placares aqui, e eu estou chutando aqui 4-0 pro Corinthians. E o seu placar, qual que é? Deixa aqui nos comentários, combinado? Então vamos seguir com o vídeo porque tem muita informação ainda para passar para você, tá? Já quero começar aqui com a história do impeachment que está saindo aí faísca para tudo qualquer lado. Agora, o Rubão, com a fiel torcida do Corinthians, deu uma declaração, o Rubão, dizendo, cara, eu vou comentar por cima, tá? Porque eu não lembro todas as palavras, dizendo, porque eu faço vídeo sem roteiro, tá, fiel, tá? As informações chegam até mim, eu sento aqui e passo para vocês, é sem roteiro nenhum. Então não tem como eu ler, não tem um computador na minha frente aqui para mim ler certinho palavra por palavra. Mas mais ou menos foi assim, tá? Vocês não são burros, a gente não defende bandido. Podem vir, que sei lá o que tem, tipo como se estivesse desafiando a torcida do Corinthians. Podem vir, estaremos lá, não vamos abaixar a cabeça, coisas assim do tipo, tá? Então tem declarações fortes do Rubão, tá? Primeiramente falando, a gente não defende bandido. Então ele quer dizer que a torcida do Corinthians está defendendo um bandido. Ele está dizendo que o Augusto Melo em si é bandido, tá? E isso eu admiro o cinismo do Rubão, porque o Augusto Melo, vamos dizer assim, por estar sendo investigado pela polícia, tá? Porque foi feito aí um boletim de ocorrência e a polícia não chegou ao inquérito final. Então a pessoa, ela não é bandida, então ele seria suspeito no caso, né? Aí a torcida do Corinthians responde, Rubão, não desvia a conversa. Mas se for nesse gancho de assunto que você está puxando, lembrando que não são as palavras iguais, a torcida respondeu, mas o mesmo tema para vocês entenderem com algumas respostas iguais, tá? Mas se for neste tema que você está puxando, por que já não aproveitem? Por que já não aproveita, desculpa, e demite todos os suspeitos dos últimos 20 anos que esteve no Corinthians? Né? Querendo dizer aí a torcida falando que não vai sobrar ninguém. Então por que já que é suspeito, André Sanches, pelo amor de Deus, Rubão. Duílio Monteiro Alves, pelo amor de Deus. Você, pelo amor de Deus, cara. Você teve junto com aquele Corinthians que foi rebaixado. Então, cara, Duílio com confissões de dívida, André Sanches, não vamos nem comentar. Vocês afundaram o Corinthians. Vocês destruíram o Corinthians. Que se não fosse o Augusto Melo para valorizar essa camisa, que se não fosse o Augusto Melo para trazer grandes patrocinadores, para colocar o Corinthians no protagonismo novamente, a gente hoje estaria aí afundado na mão de vocês, na administração de vocês. Vocês são incompetentes e vocês não amam o Corinthians. Com o Augusto Melo, o Corinthians conseguiu contratar mais de 15 jogadores. O Corinthians teve 9 vitórias seguidas, indo para uma pré-Libertadores e possivelmente uma Libertadores América. Vamos disputar a Copa do Brasil. Corinthians é favorito a títulos em 2025, não só sou eu que estou falando, mas comentaristas esportivos também estão dizendo que o Corinthians é um dos grandes favoritos, então é um Corinthians voltando ao protagonismo. O Corinthians hoje já não está tão queimado no mercado como estava para realizar contratações, que vocês pegaram aí, fizeram o Corinthians ter a fama de mal pagador, porque vocês não pagavam ninguém, assinou várias confissões de dívidas para empresários. Corinthians hoje está com dívidas na justiça com o André Cury, com o Juliano Bertolucci. Só o Juliano Bertolucci são 78 milhões de reais, não foi o Augusto Melo, foram vocês. Então o Augusto Melo, o que ele fez? Cortou os empresários do clube e agora, por este corte, todos os empresários resolveram processar o Corinthians. Por que não tem processo de empresários na gestão de vocês? Na gestão de Duílio, na gestão de Mário Gobi, na gestão de Andrés? Por que não tem processo de empresários contra vocês? Só foi o Duílio sair, o Andrés sair, que aí começaram os processos em cima do Augusto Melo, porque o Augusto Melo cortou a regalia de empresário no Corinthians. Então é um presidente diferente e é um presidente que tem que continuar o seu trabalho. A fiel torcida também disse que estará lá, tá? Estará lá no dia da votação apoiando o Corinthians, tá? E que se uma vez futuramente for provado que o Augusto Melo teve alguma coisa a ver com o dinheiro pago a comissões, aí sim ele tem que responder perante a justiça, aí sim ele tem que sair do Corinthians, tem que sair.
Mas no eventual momento, no presente, o Augusto Melo é inocente e é um cara que está fazendo muito bem para o clube, bem diferente do que vocês fizeram. E é lógico que eu estou com o Augusto Melo e estou com o Corinthians. Você está com o Augusto Melo hoje, a mesma coisa de você estar com o Corinthians. Mulher Fiel sempre deixou claro, ela não defende o presidente, ela defende o Corinthians. Se o cara está fazendo bem para o Corinthians, obviamente que o cara está sendo defendido também. Então vamos aguardar esta votação que deve acontecer aí no dia 20, Fiel. Acho que é dia 20, acho que é segunda-feira, tá? Amanhã, confirmar com vocês se é amanhã ou dia 22. Vamos aí para a votação e vamos torcer para o Augusto Melo aí ter uma vitória nesta primeira votação. Lembrando que caso ele perca, ele é afastado imediatamente. Serão 302 votos. Caso ele perca, ele será afastado imediatamente. Só que terá a segunda votação, que deve ser coisa de uma semana depois. Aí vão voltar os sócios, que é a esperança, que é onde eu estou colocando fé que o Corinthians, que o Augusto Melo terá uma vitória aí na votação dos sócios, tá? Uma vez que tem uma vitória do Conselho Deliberativo para impeachment e uma vitória dos sócios, o Augusto Melo volta à presidência, mesmo estando empatado aí, uma votação para cada, uma vitória para o impeachment e uma vitória para o Augusto Melo. O Augusto Melo volta para o poder, tá? Para o Augusto Melo sair, ele tem que perder nas duas votações, do Conselho Deliberativo e dos sócios. Certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião e comentem para mim, por favor, este cinismo do Rubão nessas suas declarações. Combinado, Fiel? Porque agora vamos falar sobre mercado da bola, tá vendo? Por isso que é importante, cara, você deixar o seu like. Mas só deixe se eu merecer. Se eu não merecer, não precisa. Um dia eu espero ganhar sua confiança. Mas tá vendo? Que a gente traz a informação mastigada para você da melhor forma possível, tá? E já aproveitando aqui, antes de entrar no mercado da bola, tem alguns inscritos aí que falam que eu pego informações de outros canais e replico no meu. Você deveria, se você acompanha outros canais ou tem outros fãs, ou você gosta de outro trabalho no YouTube, tá? Você deveria pegar essa declaração do meu inscrito, que teve pessoas que trouxe que era exclusivo o Memphis ser relacionado para a partida de hoje. Então, se eu replico informações, por que você não vai no meu canal no vídeo de ontem à noite e vê que eu trouxe com exclusividade que o Memphis seria relacionado e a pessoa replicou hoje no vídeo dela dizendo que era exclusivo, segundo esse inscrito do meu canal. Eu fui lá confirmar e realmente é verdade. Então, será que é eu que replico informações aqui? Então, cada um segue com sua vida, cada um segue com o seu canal. Cara, e vá onde você tem mais vontade. Se você não gosta do meu canal, você vai assistir o outro, que também é um ótimo canal, tá? Eu só parei de assistir porque eu não gostei de algumas falas, nem referente a mim foi, algumas falas sobre canais que estão começando. Meu canal, graças a Deus, aí já tá com quase 40 mil inscritos. Não é um canal gigante, mas ele, sim, mencionou que os canais pequenos lá, eu não vou nem entrar no mérito aqui, mas eu não gostei das falas e parei de acompanhar. Então o único canal que eu acompanhava era o Capitão Corintiano. O Capitão Corintiano está trabalhando no Corinthians TV. Parei de acompanhar canais no YouTube. Eu acompanho o meu canal e trabalho com as pessoas com que eu tenho aí informações. Combinado, Fiel? Vamos falar aqui do mercado da bola, que é o que interessa. Saiu informações, tá, que o próprio Guilherme Arana trouxe informação que foi sondado, realmente foi sondado o Guilherme Arana no Corinthians. O próprio Guilherme Arana disse, tá, Fiel? Olha, realmente houve uma sondagem do Corinthians, só que nunca chegou ao ponto para mim decidir. Então não chegou ao ponto de eu falar sim ou não, porque o Corinthians só sondou e já recuou. Ou seja, o Corinthians já deve ter ouvido algum preço do Atlético Mineiro e já recuou, não teve avanço nas conversas, segundo o Guilherme Arana. Só que o Guilherme Arana, o jeito que ele falou, cara, eu senti ali uma pequena indireta pro Corinthians, porque ele disse, olha, o Corinthians procurou, só que não chegou a mim para mim decidir. O Guilherme Arana não falou, olha, tô muito bem no Atlético, não ia dar certo, ele não disse nada disso. Ele disse, olha, cara, não chegou a um ponto de eu decidir de dizer sim ou dizer não. Foi isso que o Guilherme Arana quis dizer. Eu senti uma pequena indireta nas suas falas pro Corinthians, tá? Agora, o que é informação, Fiel? Informação de verdade é o seguinte, o Corinthians realmente sondou o Guilherme Arana, inclusive esse canal trouxe informações do Guilherme Arana na época que o Corinthians fez isso. Só que o Corinthians recuou nas negociações porque teve problema com a nossa patrocinadora Master Sport da Sorte, tá, Fiel? Teve problema com a patrocinadora Master Sport da Sorte. O Corinthians não recuou só com o Guilherme Arana, recuou com vários jogadores que estavam negociando, inclusive com o midiático
Pogba, com o Luciano Acosta. Então agora, com a volta da Esporte da Sorte, pode ser, agora é opinião, tá, fiel? Pode ser que o Corinthians retome negociações com alguns jogadores que tiveram aí as negociações paradas, né, que ficaram em stand-by. Então pode ser que o Corinthians retome com o Guilherme Arana, pode ser que o Corinthians retome as negociações com o Pogba. O Luciano Acosta é um caso à parte, porque o Corinthians tenta o seu empréstimo e até o presente momento o jogador não se apresentou no Cincinnati, que é o clube onde ele tem vínculo contratual. Então o Luciano Acosta, eu acredito que ainda continua, que as negociações com esse jogador já foram retomadas, que também é uma opinião, tá, fiel? Porém, o jogador não se apresentou ainda ao Cincinnati. Com que informação que chegar, eu trago correndo aqui para vocês. Já na questão do Guilherme Arana, não existe nada hoje, tá, fiel? Olha, Corintianeiro, o Corinthians retomou com o Guilherme Arana, retomou com o Pogba? Não existe nada, tá, fiel? Mas existiu, as negociações pararam, não se encerraram, tá? Então pode ser que o Corinthians volte a conversar agora com a volta da Esporte da Sorte. O Corinthians já trouxe aqui informações que ele tem coisas mais urgentes para resolver, como possível impeachment, como contas de empresários, principalmente do Juliano Bertolucci, que se não for pago de imediato, o Corinthians pode ter suas contas congeladas. Então o Corinthians está aguardando e no melhor momento para o Corinthians, ele deve retomar as negociações com alguns jogadores. Lembrando, fiel, que o mercado da bola se encerra aí somente no dia 22 ou 25 de fevereiro, coisa assim. Então há tempo hábil ainda para o Corinthians aí contratar jogadores. Já trouxe informações também que o Corinthians vai contratar de 2 a 3 atletas para compor este elenco. Combinado, fiel? Quero agradecer demais aqui sua presença. Hoje eu não consigo trazer um vídeo à tarde para vocês, porque o Corinthians vai jogar 6h30, vai acabar à tarde. Não será possível fazer um pós-jogo, mas amanhã voltamos com 2 vídeos diários. Comentem, vou estar online respondendo os comentários do vídeo anterior. Já aproveita e responda o seu também neste vídeo. Combinado? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!